Então vamos falar desse modelo. Esse modelo eu entrei em contato com ele em 2008, mais ou menos, e que é onde eu trabalhava numa empresa canadense, era responsável por uma parte do RH, e a gente trouxe esse programa globalmente, foi implementado globalmente na empresa. Era um programa que Stanford criou, né? O William Malek, com outras pessoas ali que criaram na época. E, cara, eu me encantei com esse programa. A gente implementou, fiquei 2 anos, 2, 3 anos ali acompanhando a implementação disso no mundo, no Brasil, algumas regiões da América. E eu me encantei com aquilo. E quando eu abri a minha primeira empresa, que eu criei, né, que eu era o sócio, proprietário ali, dono, criador, enfim, eu usei esse modelo. E desde então eu tenho usado muito, inclusive na própria Luminata. A gente usa desde 2021. Claro que a gente vai ajustando e adequando o modelo para nossas necessidades, né? Então, basicamente, com esse modelo, eu vou tentar explicar assim, em poucas palavras, muita coisa, tá? O motivo da existência desse modelo, ó, em 2010, e fora que eles já estavam estudando isso antes, né? E era justamente porque lá já existia um estudo que o problema era na implementação e não na estratégia. Aqui pensando, claro, em boas estratégias, tá? Não estou falando que não existem problemas de estratégia, mas mesmo quando você tem uma boa estratégia, o problema, cara, vai estar na execução. E na maioria das vezes o problema está na execução. Harvard demonstrou recentemente um dado bem alto onde o problema está realmente na execução. Então, eles criaram esse modelo depois de muito estudo. Tem livros, quem quiser, você pode pesquisar isso no mercado. E, inclusive, no último encontro, na quarta passada, eu mencionei sobre um livro que é o Execution. Né? O Execution também é um livro que fala sobre execução, também já tem esse olhar de que o problema está na implementação. Então, são livros e temas aí para vocês se aprofundarem, né? Mas eu vou resumir. Então, basicamente, né? Como é que eu pego a minha estratégia e transformo ela em ação e garanto que isso vai dar certo, né? Que o problema não vai ser de execução. E o resto a gente vai ajustando ao longo do caminho. Então, eles criaram esse conceito aqui, Strategic Execution Framework. Tudo começa pela idealização de uma organização. Quando eu idealizei, sei do que se trata, né, esse caminho, essa imagem do que eu vejo da minha organização, eu vou dividir ela para minha visão. Essa visão é esse olhar para frente, né, quem eu quero ser daqui a um período, né? Então eu preciso projetar essa minha idealização ao longo dos próximos anos e eu vou olhar qual o ambiente interno que vai entregar tudo isso. Então, eu idealizei, eu tenho um olhar para fora, que é a visão, e eu tenho um olhar para dentro, que é o pensar na minha organização, né? Então, com essas duas informações, aí eu vou começar a falar de uma estratégia. Aqui eu começo a falar de uma estratégia mais tática, né? Qual estratégia que vai entregar esses temas em cima. Então, tudo isso é o que eles falam, eles consideram só como definir a estratégia. Até aqui a gente está na estratégia. Agora a gente começa a ter o olhar na execução, que para mim é o salto que eles trazem, tá? Então vocês vão entender. Eles pegam tudo que está na estratégia, ó, tudo que aconteceu aqui em cima, passa por esse funil da estratégia e tudo que é estratégia vira um portfólio, vira um projeto, né? Então é uma empresa projetizada. Eles criam estruturas projetizadas. Tem diversas formas de fazer isso, tá? Depende do tamanho da empresa, a gente vai falar de escritórios de projetos, depende do tamanho da empresa, coisas mais simples, tá? Ou hoje em dia, inclusive com metodologias ágeis, né? Mas é um mindset de gestão de projetos, né? Um mindset, de portfólios, programas e projetos. E aí, depois que fez, né? Vai para execução, executou, cai na operação, cai na performance. Então, e aí eles chamam isso daqui da execução da estratégia. Então, eles falam que o maior problema das empresas está aqui, ó, na execução dessa estratégia. O que que eles fizeram para resolver essa execução? Projetizaram, criaram um modelo. E eu vou apresentar isso agora mais detalhado aqui para vocês hoje, tá? Ainda assim, muito superficial, tá, pessoal? Existem diversos livros sobre o tema, eu tenho diversas apostilas. Foram 3 anos lá atrás implementando, fora as vezes que a gente já implementou isso em algumas organizações e na própria Luminata. Então, aqui é um resumo, né? A nata aí, inclusive, da minha experiência com esse material. Só que eu, Marcelo, já pela minha experiência, já adicionei algo novo aqui, como vocês podem ver, que é essa parte de sócio. Para mim, antes mesmo dessa parte da idealização da organização, tudo começa aqui, ó, que é essa sociedade, que são esses sócios. É este mindset.
Todo o resto vai ser uma consequência do que vem aqui. Muitas vezes a gente fica trabalhando ali em nível de liderança ou de ferramentas, ou de processos, ou de estratégia, ou cria um produto novo. Cara, e o problema está nos sócios. Os sócios que trouxeram toda a sua cultura, tudo ali relacionado a eles, para dentro da organização e continuam trazendo todos os dias. Então, querem às vezes uma cultura para um nível, sei lá, mais ágil, mas os sócios são extremamente lentos. Então, tudo que acontece aqui na sociedade cai para baixo, né? Recentemente está fazendo um trabalho numa empresa brasileira bem grande, onde a família ali vem de uma cultura judaica. E no judaísmo tem diversas questões, inclusive relacionadas ao homem e à mulher, a quem está no comando. E, cara, aí você vê uma empresa gigantesca, às vezes fica esperando ali as questões da família, né? E embora seja uma empresa familiar, que é um outro atributo, né? Mas enfim, então eu só trouxe aqui uma forma resumida, vou me adentrar agora. Eu vou mostrar o modelo completo, depois eu vou passar por ele rapidinho, dando algumas dicas de cada ponto, tá? Isso aqui é uma conversa. Se você quiser, me chama e eu marco uma conversa de 1, 2 horas só para a gente falar sobre isso, tá? E isso pode ser sim um projeto, né? Como eu falei, a Illuminata hoje utiliza esse modelo. Então, para cada bolinha dessas aqui, ó, agora eles explodem, né? E para cada bolinha dessas vai ter mais bolinhas dentro. Então, por exemplo, ó, idealização, tá aqui, ó, idealização, ó, ambiente, visão. Tá, por exemplo, a parte de estratégia está aqui, né? Que eles chamam aqui de engajamento, que é essa bolinha roda, depois eu executo. Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Basicamente, ele fala assim: ó, na idealização de uma organização, primeiro passo, eu preciso olhar o propósito. Uma vez que eu olhei o propósito, eu vou desdobrar, né? Eu vou pensar aqui quais seriam os objetivos de longo prazo, onde eu quero chegar com isso e qual que é a identidade, o branding desse projeto, dessa ideia, né? Tudo isso faz parte da idealização, tá vendo? Ó? Então, a idealização de uma organização se dá pelo propósito que ela tem. Propósito, pessoal, não é missão, não é visão. Tá? Propósito é o que eu entrego para o planeta, é a minha razão de ser. Se eu ou outras empresas iguais às minhas deixassem de existir, o que que o mundo perderia? Isso é propósito, né? Então, quando eu vou para a identidade, eu já estou no nível de missão, tá? Então, dentro desse propósito, que às vezes tem um propósito gigantesco, eu tenho uma missão. Então, por exemplo, o propósito pode ser relacionado a acabar com a fome do mundo, por exemplo. Putz, acabar a fome do mundo, tem muitas coisas que podem ser feitas. Então, dentro desse propósito, qual que é a minha missão? Vai ser trabalhar com alimento? Vai ser trabalhar com o transporte desse alimento? Vai ser trabalhar, putz, com medicação? Não sei. Então, dentro desse propósito é a identidade. Então, na identidade está a missão. E na missão, aqui na identidade, também tem a parte de branding, né? E tem outras coisas que a gente olha aqui, bem importante na identidade, que eu já vou falar. E aí, depois, aqui no objetivo de longo prazo, é a visão. É o que é onde eu quero estar daqui a 3, 5, 10 anos, né? É esse caminho de enxergar o meu propósito sendo realizado, né? Até que eu enxergue um momento, vamos dizer assim, eu estou realmente no meu propósito pleno, né? Entregando exatamente aquilo que é esperado de mim. Percebe? Então, isso aqui é só a idealização da empresa. Lembrando no meu desenho anterior que aqui em cima vem a parte de sócios. Então, quando a gente faz esse trabalho em empresas, e é o que a gente fez aqui na Iluminata eu e o Rafa, cara, a gente vamos olhar para os sócios primeiro. Qual que é o propósito do sócio? O que que os sócios querem fazer? Quais são os valores? A gente olha uma série de coisas do sócio para depois olhar e falar, tá, então essa empresa vai estar relacionada com a gente de que forma, né? Muito bem. Então, essa é a idealização. Depois da idealização vem o ambiente, ó. Vem aí, dentro do ambiente, vem a cultura e a estrutura. São as duas partes que eu faria primeiro, né? O objetivo de longo prazo, eu desdobro, né? Cascateio para objetivos de curto prazo e indicadores. Percebe? Quando eu faço esses objetivos de curto prazo, indicadores, cultura e estrutura, aí eu vou olhar a estratégia. Pode perceber, pessoal, que é uma seta de duplo sentido, porque isso aqui se retroalimenta. Eu voltei aqui, acho que meu fone tinha desligado. Tá escutando aí, Rafa? Só dá um toque aí, se alguém tiver aí para ver se tá tudo certo. Sim, tudo certo, voltou. Então, quando eu desenho isso, aí é que eu vou olhar para a estratégia tática que as pessoas tanto falam, né? Uma vez que eu fiz isso, aí sim eu vou cair lá para o portfólio. Ó, o portfólio, ele explode em três partes, né? Portfólio, programa e projeto. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? E aí depois, uma vez que eu executei, pronto, caiu para operação, aí eu preciso ficar só operando ali, mantendo, né? Aqui eu estou falando mais de um CAPEX, aqui eu estou falando mais de um OPEX e assim vai, né?
Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco. Agora eu vou me adentrar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, dentro do tempo que a gente tem para hoje. Já vai observando aí em vocês o que que tem. Então, quando eu olho para a proposta, como eu já disse para o pessoal, proposta é a razão de ser. O quão claro está a sua razão de ser enquanto sócio, enquanto empresário, o quão claro é o propósito da empresa, é só uma frase colocada na parede. Ainda ontem eu estava almoçando com uma pessoa e ela estava, meu, mega conectada com essa causa, com esse propósito. E eu estava ali verificando o quanto a equipe dela também estava conectada àquilo. Então, o propósito é a força motriz de qualquer organização, é a causa, é o porquê que as pessoas querem estar ali, o que que as pessoas querem fazer parte daquele grupo. É o que faz você acordar todo dia. Então, quando isso é só uma frase na organização, olha o impacto que tem todo o resto. Se isso não está ligado com o meu propósito de vida, eu perco força, eu perco energia. Agora, quando eu sócio, dono da empresa, ou nós sócios, temos o mesmo propósito, indo na mesma direção, e aí desenvolve uma empresa que vai entregar aquele propósito, mas vai manifestar aquilo, as coisas começam a ficar mais alinhadas, tá? Então, ó, lembra que esse aqui é um modelo de Stanford no qual eu concordo plenamente, tá? E é como eu vivo isso, tá? Vocês podem olhar isso em torno de uma pessoa também, tá? Você que é uma única pessoa e quer pensar em você como ser humano, mesma coisa, para onde eu estou indo? Qual é a imagem dessa minha identidade? Aonde eu quero chegar daqui a alguns anos? Tá? Então, vão pensando aí, tá? Então, o propósito tem esse lugar do engajamento, né? Da força motriz. Definir o propósito, que não é só uma frase, né? Ele precisa realmente ser um trabalho de conexão para você chegar nesse lugar. A gente vai para a identidade. Eu sempre sugiro ir para a identidade primeiro, tá? Na identidade, a gente tem alguns pontos bem importantes. Um deles é a missão. Então, eu vou desdobrar desse propósito que é gigantesco. Qual que é a minha missão? Vão ter diversas outras empresas debaixo de um mesmo propósito. E está tudo certo isso, né? Podem ser seus concorrentes ou, inclusive, seus parceiros. Então, existe um grupo de pessoas, uma comunidade ali focada para entregar um único propósito, por exemplo, né? E cada um no seu papel, cada um executando uma parte, cada um com uma fatia do bolo, cada um para um lugar da segmentação, para um nicho diferente, mas todos olhando para o mesmo propósito, percebe? Então, aqui na identidade tem essa parte de missão, tem a parte do branding, né? Da marca, né? Onde envolve a parte visual, a parte externa, como é que as pessoas me veem, né? Como é que eu sou reconhecida pelo mercado, né? E aí tem alguns pontos que aqui eu vou abrir um pouco mais, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas aqui, provavelmente no próximo encontro, eu vou me adentrar na parte de posicionamento, nicho, que é uma coisa que pega muito para empresários, tá? Então, dentro aqui ainda da identidade, tem 4 pontos que a gente precisa ver. Percebe que isso aqui eu estou falando de uma estratégia executiva. É o nível de alta liderança da empresa, donos da empresa, de conselhos, comitês, né? Então, vai se definir qual que é o core business da empresa. Qual que é o core, o centro? Olha, em uma ou duas palavras, se eu tivesse que resumir o que que a sua empresa é, o que é, como que ela realmente é vista no mercado. Sabe? Putz, é isto. Ah, então tá bom. É isso? Tá bom. Qual que é o seu nicho? E cada vez mais eles têm falado do nicho, do subnicho, né? Então você criar um nicho, depois dentro, segmentar e depois você vai criando até que você encontre o seu nicho para encontrar o seu famoso oceano azul lá, né? Então qual que é o seu nicho? Qual que é o seu público? Qual que é o seu dentro desse nicho, né? Qual que é o avatar, né? Ou o ICP, ou enfim, cada um chama de um nome, né? Qual que é essa persona? Quem que realmente é o seu cliente? Entendeu? É mulher, é homem, é por idade. Como é que você está segmentando isso? Se isso não te. Imagina assim, pessoal, se essas coisas que eu estou falando não estão claras, você é mais uma empresa trabalhando na execução, trabalha, e as coisas não ficam alinhadas, né? Então todo o resto de baixo vai ser impactado. Posicionamento estratégico: você é uma empresa mais de relacionamento, uma empresa mais de produto, ou uma empresa mais de operação? Aqui eu tenho visto assim problemas gigantescos, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? E por último, quais são as competências ali que são naturais, sem grande esforço você já exerce, né? Então vão pensando aí, pode perceber aqui tem uma ótica mais externa, aqui é uma ótica mais interna, né? E no próximo encontro eu vou detalhar um pouco mais isso. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro antes de ir para o objetivo de longo prazo. Então, ó, definir meu propósito. Uma vez que eu sei qual que é o meu propósito, eu vou definir qual que é a minha missão. Uma vez que eu sei qual que é a minha missão, eu vou definir isto daqui. Agora, olha como que muda tudo. Se no nível de identidade
eu falei que o meu posicionamento estratégico é relacionamento, todo o resto que eu vou desenhar da minha organização, eu vou colocar o cliente no centro. E todas as tomadas de decisões vão ser sempre voltadas para o cliente. Cara, muda a minha cultura, muda a minha estrutura. Depois vocês vão ver que a estrutura é uma consequência da cultura, né? Talvez semana que vem eu fale mais. Cara, se meu foco é operação total, cara, se minha operação total, inclusive aqui nos objetivos, eu estou focado muito em finança, redução de custo, eficiência, talvez uma cultura aqui mais de comando e controle, hierárquica. Percebe como um detalhe em cima automaticamente se desdobra e define a parte de baixo? Então é para vocês começarem a perceber. Não é ir fazendo as coisas soltas. Acho que no primeiro momento, talvez. Agora que você está tendo contato com isso, você precisa detalhar isso. Objetivos de longo prazo é onde entra aqui para mim a parte da visão. Então, eu vou projetar isso para 10 anos, para 5 anos, 3 anos, né? Hoje em dia a gente não faz mais tantas projeções, essa projeção mais longa é o propósito, né? Mas pelo menos 3 anos, 5 anos é importante, né? Depende do momento da sua empresa. Agora que eu defini tudo isso, eu defini a idealização da empresa. Eu idealizei ela, como se eu visualizasse ela aqui ainda dentro de mim, né? Ainda não existe muita coisa. Seja você que está criando uma empresa nova, ou você que já tem uma empresa e está revisando. Então, você vai passar por isso todo ano para ajustar, para refinar, né? Porque a gente vai aprendendo coisas, a gente vai ajustando, revisando e às vezes mudando estratégias aqui em cima, né? Muito bem. Agora que eu fiz isso, eu vou desdobrar. Normalmente eu venho para cá. Objetivos curto prazo. É este ano, tá? Este ano a gente entrega o quê desses próximos 3, 4, 5 anos que vai entregar lá o nosso propósito? Qual é a fatia que está prevista para este ano? Aqui a gente começa a entrar em OKRs. Quais são as OKRs que vão ser feitas? E a gente vai desdobrar isso em objetivos, indicadores, métricas, né? Isso é muito detalhado. Isso faz parte do planejamento estratégico, ainda no nível executivo. Depois eu vou para o outro lado. Vou olhar para a minha cultura. Embora só o posicionamento estratégico, minha segmentação, o meu propósito, o perfil do sócio, isso tudo já vai definir a cultura, né, que a gente quer dentro da organização, né? E aí, baseada na cultura, eu vou para uma estrutura. A estrutura é uma consequência da cultura e não ao contrário, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma cultura mais colaborativa, a minha estrutura talvez seja mais matricial leve, mais circular. Se eu tenho uma cultura mais de comando e controle, minha estrutura vai ser mais hierárquica forte. Então, existe uma relação entre a cultura e a estrutura, né? E o mais importante é isso estar alinhado. Eu vejo, às vezes, empresas que querem trazer agilidade. Pô, se eu quero trazer agilidade, eu preciso ter menos layers entre menos pipeline, né? Já está mais achatado e as pessoas têm que ter mais autonomia. É isso que vai trazer mais agilidade, por exemplo, pensando numa estrutura organizacional. Mas eles mantêm estruturas extremamente inchadas e querem trazer essa agilidade por meio de um sistema, por meio de uma ferramenta, de um processo. Não é só isso, percebe? Então, agora que eu defini toda a inteirização da empresa, visualizei ela para o externo, né? Trouxe para o interno como que vai funcionar. Agora eu vou detalhar a estratégia tática, que são os famosos 7Ps. Aqui eu vou definir meu produto, meu preço, minha praça, vou olhar para as pessoas, vou olhar para a entrega, vou olhar se é internet, se é rede, os meus canais de comunicação. Então, agora que eu vou estruturar tudo isso baseado nessas decisões anteriores. E uma vez que eu defini tudo isso, que eu defini toda essa parte da estratégia tática, aí eu vou converter isso em projeto. Então, aqui, ó, encerra a parte de planejamento. Tudo isso é planejamento. Todo ano se revisa. Esse planejamento aqui, inclusive, é por área. Essa parte da estratégia, onde eu pego tudo isso e desdobro. Tá, qual que é o meu objetivo da minha área que vai entregar desse objetivo? Como que eu vou desdobrar essa estrutura para cá? Onde eu vou usar pessoas, métricas? Eu pego tudo isso e desdobro por área. Mas as áreas são só partes dessa estratégia maior, né? E elas vão se interligar. Aqui dentro de estratégia, eu crio o famoso mapa estratégico. Então, ou, por exemplo, você pode usar um balance scorecard, que é o desdobrar lá de cima, não só a parte financeira, que normalmente é o que a pessoa faz, mas também outras OKRs. Depende do que você quer alcançar lá no longo prazo. Voltei aqui. O microfone está desligando aqui, depois eu vejo o que que é. Uma vez que eu defini essa estratégia, agora eu vou para a execução, né? E essa execução envolve essa parte de baixo, portfólio, programas e projetos. Para vocês entenderem, é muito simples. É como se eu pegasse, tá bom,
vi tudo que tem que ser feito neste ano, por área, por produto, por sei lá o quê. Tem que criar um produto novo, a gente vai fazer aquisição de uma empresa, a gente vai ampliar um canal, a gente vai exponencializar outro. Putz, queremos, definimos toda a estratégia de marketing, estratégia de RH, temos lá o ciclo de gestão de pessoas, sabemos o que que vai ser os principais pontos, enfim, toda a estratégia está criada. Isso se transforma em projetos, até para você ter um orçamento prévio, né? Então, tudo isso vai virar um projeto. Então, para cada ação dessa, é um projeto, tem início, meio e fim. Então, aquisição de uma compra, a gente vai começar, vai fazer isso, tem todas as fases, vai ser aprovado no CAD e tal, até finalizar. Então, isso é um projeto. Aí tem um outro projeto é criar um novo produto. Então, lá a área de inovação vai criar o projeto, depois vai vir. Então, é um outro projeto. Então, são diversos projetos. Eu trabalhei numa empresa na época, que era o Boticário. Cara, eles tinham acho que cento e poucos projetos rodando em paralelo. E eram projetos grandes, né, milionários, né, quiçá alguns bilionários, né. Então são diversos projetos. Agora pensa assim, tem projetos que se relacionam, estão um pouco conectados, que meio que depende uma coisa da outra, ou às vezes tem pessoas que vão estar dentro desses dois projetos. Então, além dos projetos, você começa a fazer uma gestão do programa. Eu começo a olhar como existem programas aqui que eu vou dividir, parte vai estar no projeto, parte aqui. Eu começo a utilizar recursos financeiros, de fornecedores, de pessoas, de ferramentas, percebe? Eu começo a usar para poder reduzir custo. Então, eu tenho que fazer gestão de programas, dentro desses programas são divididos em projetos. Tá? E no fundo, esse portfólio é como se você pegasse as OKRs e dividisse. Então, isso aqui pode ser um escritório de projetos, por exemplo, pode ser uma coisa mais simples, né? Nem todo mundo tem mais de 100 projetos por ano com milhões aí envolvidos, né? Mas a ideia, o mindset é a execução. Para resolver o problema da execução é trazer um mindset de projeto. Então, é trazer pessoas que entendam de projeto, que têm esse mindset, que vai fazer a gestão dos seus projetos. Tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. Pode ser metodologia ágil, pode ser outras metodologias, não importa, é trazer isso. Uma vez que o projeto acaba, então foi implementado, chegou-se ao fim, vai para operação, ele entra para o dia a dia, né? Ou acabou aquele processo, aí cai na performance do dia a dia, que é a parte de operação, né? Se é uma fábrica, ou se, enfim, o que que for, cai ali para a rotina, né? E aí a gestão de rotina é um outro trabalho, né? Que execução, uma coisa, a gestão de rotina é um outro trabalho. Então, hoje, dentro do tempo que a gente queria, eu queria mostrar rapidamente isso para vocês. Antes de a gente ir para a pausa, fazer só mais alguns pontos, né? O que que eu estou mostrando aqui? Existe uma forma, um método. Dentro de cada bolinha dessas, tem diversas outras, né? Tem regras ali, tem formas, tem rituais, tem uma série de coisas para se implementar isso, né? Para você implementar isso numa organização o conceito, essa parte inicial, que é fazer esse desenho, esse planejamento, ele é rápido, né? Isso depende muito do tamanho da sua empresa, do grau de consciência dos sócios, do quanto você já tem as coisas meio claras, né? Por exemplo, recentemente eu fiz isso um trabalho com uma empresa do interior, e, poxa, numa manhã a gente conseguiu dar uma pincelada nessa parte aqui de cima. Uma pincelada bem superficial. Ao mesmo tempo, eu já fiz isso, por exemplo, em 6 meses dentro de uma organização. A própria Iluminado, a gente começou lá em 21. 21 a gente deu uma pincelada por isso, chegamos num modelo A ali, né? Em 2022 a gente já melhorou, foi para um B. 2023, então, meu, este ano talvez a gente esteja chegando no modelo mais próximo. Então, é um processo, é uma evolução, tá? Mas o importante é cada vez mais, dentro de cada uma dessas bolinhas, tem diversos temas para se tomar decisão. Por exemplo, na identidade que eu mencionei, né? Tem a parte de missão, tem a parte de brand, tem a parte de core business, segmentação, posicionamento, core competence, tem diversas coisas dentro de cada uma dessas bolinhas, né? Vai envolver OKRs, enfim. Então, mas o principal é você ver o mental, né? Tem o fluxo da informação, começa lá dos sócios, vai descendo uma coisa dita outra, tudo muito alinhado até chegar em projetos. E aí todo mundo do projeto sabe por que que aquele projeto existe. Sabe que aquele projeto vai impactar naquela cultura, se for um projeto cultural,
que vai vai relacionar com a identidade, e vai entregar o propósito. Você sabe que aquele projeto tem a ver ali com uma estratégia de produto que vai impactar os objetivos de curto prazo e provavelmente a cultura, que vai impactar lá o propósito. Então, tudo é desdobrado de forma que retorne e entregue o propósito da organização, razão de ela existir, né? A idealização dela, né? Então, basicamente, assim, de uma forma muito resumida, era isso que eu queria trazer. Talvez no nosso próximo encontro eu vou pensar aqui, vou ver o que que vocês falam aí durante a semana. Eu me adentro um pouco mais nessa parte de posicionamento estratégico, falo um pouco mais de cultura, falo um pouco de estrutura aqui, talvez fale um pouco de OKR. Vamos sentir, tá? Mas então pensa assim, se você é um dono de uma empresa, se você é um empresário, o quanto isto aqui já está claro. A gente tem um assessment que a gente roda para ver onde está a sua maior atenção. Na maioria das vezes está aqui na operação, está no dia a dia ali, ó tem nem tempo para parar para pensar nisso tudo, tá? A maioria das empresas não são projetizadas, tá? E muitas vezes as estratégias são as primeiras coisas que são criadas, o resto é uma consequência, inverte, né? Qual que é a estratégia, qual que é o meu produto, e aí dali vai se desdobrando para todo o resto da empresa, né? E a maioria das empresas que a gente chega, né? Então, quão distante vocês estão disso? Imagine ter isso extremamente alinhado ali num papel, num documento formalizado, todo mundo que entra na empresa recebe essa informação. E vocês têm workshops para trazer essa informação para todo mundo, percebe? Para desdobrar isso. O líder, o papel do líder é fazer isso aqui fluir. Mudou alguma coisa aqui em cima ao longo do ano, ele faz esse ajuste na área, desdobra para a equipe, ajusta o projeto, percebe? O quão distante vocês estão disso. No início dá um pouquinho mais de trabalho, depois as coisas começam simplesmente a fluir e aí todo mundo está falando a mesma linguagem, todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Você facilita a questão de comunicação, você traz eficiência, você consegue começar a criar um mindset de resolver as coisas, né, de fazer as coisas acontecer, e aqueles problemas de execução que normalmente se tem, eles começam a acabar, né? Com essa parte de gestão de projetos, você começa a ter gestão de conhecimento, lições aprendidas, né? Você criando inclusive um escritório de projeto mesmo que seja pequeno, né? Ou terceirizando, isso não importa, né? Então você começa a trazer eficiência para os seus processos, para os seus projetos, né? Cada vez eles são implementados mais rápido, cada vez com menos custo, né? Cada vez indo para operação mais rápida, né? Então tem uma série de assim de ganhos que a gente vai falando aí ao longo dos próximos encontros. Então eu queria só fazer uma pausa aí, não sei, Rafa, alguém quer trazer algum ponto, alguma pergunta, e aí a pausa para vocês respirarem para eu tomar meu chá aqui também. Não, do meu lado, bom, a gente conversa sobre esse modelo já faz um bom tempo, né? Então, acho que não sei se tenho dúvidas aqui para trazer, mas eu acho que é um modelo, né, que apesar de, você falou que ele foi criado, né, discutido, ampliado aí em 2008, né, ele continua extremamente atual, né? Então, quando a gente olha para aquela parte de baixo, né, aquilo lá é muito vivo, né? E ali podem entrar metodologias ágeis e ferramentas novas, aquilo ali ele está se atualizando o tempo inteiro, né? Mas aquela parte de cima, ela é uma base que, enfim, é de médio e longo prazo, né? Ela tende a se mexer, a se alterar menos, né? Então, é algo que eu acho que para as organizações ali, dentro do que é possível, né? Uma vez no ano ali, antes do final do ano, de preferência, né? Às vezes isso atrasa, acaba ficando para o começo do ano seguinte, mas assim, é um momento ali muito importante ali para ter junto, né? Não só os sócios, mas assim os líderes, né? Envolvê-los também em alguma parte desse processo, porque essa clareza do porquê que o meu projeto, o porquê da minha parte da operação, no como que ela está impactando no todo, isso é, enfim, né, extremamente importante ali para engajar e para levar isso para o restante da organização, né? Então, a parte de cima realmente ela dá um trabalho maior para ser criada, mas uma vez criada, eu acho que depois ela serve apenas para tipo, para revisar algumas coisas anualmente, né? Então, poxa, o que que aconteceu no mercado? Tem algum fator novo no mercado? Tem um fator novo no mundo que está acontecendo? Que, poxa, está trazendo aqui um novo fator, um novo risco, às vezes, para o negócio, putz, nesse caso, talvez valha a pena ali alguma pequena mudança ali em cima, né? Mas normalmente são pequenos ajustes, né? E aí depois é seguir ali para o planejamento ali da estratégia, da operação, enfim, né? E isso é vivo, né? Isso muda o tempo todo, mas
mas é um modelo que, enfim, já tem seu tempo aí, mas é um modelo extremamente atual, ajuda muito e realmente assim a gente vê poucas pessoas que chegam nesse nível acima, né? No máximo conseguem conectar a operação com aquela bolinha do meio ali da estratégia, né? Poxa, por que que você está fazendo isso? Tem essa estratégia, mas com esse todo poucas empresas têm essa visão, né? Sim. Uma coisa que você falou, Rafa, né? Em cima mexe menos mesmo. Eu não vou mudar meu propósito, deveria, entre aspas, ser um na vida, né? Você vai Sim, ajustando ele, porque você tem uma consciência maior, aí você vai percebendo algo que você não tinha percebido, né? Então não é uma coisa que as empresas fazem que muda tudo de custo, você pode mudar a sua missão, um pouco da sua visão, principalmente. Então, à medida que você vai sim. descendo, mexe mais. Quando você sobe, mexe menos mesmo, né? E eu me lembrei que aqui no grupo dessa mentoria aí, tá o Pedro da Contimédia. Pedro é uma empresa que eu trabalhei ali com ele nessa parte mais de cima, usando inclusive esse método. A gente Uhum, revisou lá um pouco do propósito, um pouco da missão, olhou a parte de posicionamento estratégico, falamos um pouco de cultura. Ele já vinha fazendo esses trabalhos antes e a gente trouxe esse método para nos apoiar dentro de um processo de mentoria que a gente estava fazendo ali. Inclusive, Pedro, se você veio e depois quiser comentar alguma coisa aí no grupo, fica à vontade. Acho que o Gustavo eu também já usei em algum momento lá no passado, dentro de movimentos nossos que a gente estava fazendo. E, cara, a gente tem usado isso em muitas empresas. Eu usei numa empresa recente no interior, na própria Iluminata. Às vezes eu uso para fazer uma palestra, às vezes eu uso só como uma estrutura. Eu principalmente uso nas minhas mentorias para fazer perguntas. Na hora que eu faço duas, três, quatro perguntas, eu já sei onde que a empresa está. Eu já sei o que está acontecendo, eu já sei onde está um problema. Então, tem empresas, às vezes, que estão com diversos conflitos. E aí, por exemplo, isso foi até uma resposta que eu dei na aula anterior, cara, no encontro anterior. Tinha uma empresa lá que estava com conflito, eu fui ver, porque um estava com uma mindset de posicionamento estratégico de relacionamento, o foco era o cliente, cliente, cliente. Cara, o outro queria saber de operação. Eu quero focar em operação, ser mais eficiente, ser mais rápido, acelerar, reduzir custo. E o outro tava. Percebe que são duas coisas diferentes? Como é que um vai criar uma estrutura olhando para cliente, o outro cria uma estrutura olhando para operação? Então, é um problema de posicionamento estratégico, está lá em cima. Se desdobrou para a empresa, nem perceberam, nem sabia que existia, estava tendo conflito entre os sócios. Então, às vezes, isso aqui pode ajudar de diversas formas, tá? Rafa, mais algum ponto aí, cara? Depois de anos também trabalhando com isso da Iluminata, né? acho que é isso.